Então, vamos lá, a glicose é o açúcar do sangue, tá? Não pode ter nem muito, nem pouco no sangue, tá? Por isso que eu falo para você, a vida não é muito difícil de ser vivida, não. Mas você tem que estudar para você entender como é que ela funciona, porque se você não perceber como é que ela funciona, você vai ficar dando murro em ponto de faca. Tá? Eu vejo esse tipo de situação que eu vou falar aqui para vocês, para todo lado eu vejo isso. Dentro do estudo da biologia, dentro do estudo da química, dentro do estudo sociológico das relações interpessoais. Sabe qual é a palavra-chave da vida, né? É a palavra equilíbrio. Essa palavra aqui é a palavra quando você compreender o funcionamento, né, do planeta Terra, você vai entender como é que se dá para levar uma vida melhor, é a palavra equilíbrio. A glicose aqui, só para você tentar entender, inevitável, né? A glicose não pode estar baixa. Você já viu falar no cara que entrou na cachaça e entrou em coma alcoólico, né? Você já ouviu falar sobre isso? Há uma queda de glicose no sangue da pessoa, né? Porque o álcool ele entra para ser metabolizado e a glicose é consumida nesse metabolismo. Então, essa pessoa com falta de glicose, com falta de energia, ela entra em stand-by. Ela desliga, mas não desliga totalmente, ela desliga parcialmente. Então, ela entra como se fosse num sono, ela hiberna ali. Tá? Por quê? Porque acabou a energia. Houve um apagão de energia ali. Aí ela tem que ir para o hospital tomar soro glicosado. Agora, se eu tiver muita glicose, menino de Deus, você vai desenvolver diabetes, você vai ter resistência insulínica, tá? O aumento da glicose no sangue faz seu sangue ficar mais espesso, tá? Mais grosso. O coração bate com mais força. Você aumenta a chance de desenvolver um problema cardíaco, ou seja, ter um ataque fulminante do coração. E com a diabetes rolando solto, ou seja, tendo dificuldade, né, de consumir essa glicose, que está alta demais, você pode começar a ter membros não oxigenados. O sangue não chega lá. Se o sangue não chega lá, você vai ter que amputar algumas partes, né, do seu corpo. Então é o seguinte, não pode nem ter mais, nem ter menos. Glicose, prazer, você entendeu? O açúcar do sangue. Gente, é muito interessante você entender o funcionamento das coisas. É gostoso, é prazeroso. Aquele negócio de as pessoas estão falando e você não está entendendo é podre, é péssimo. Eu, às vezes, fico ouvindo relato de gente que vai para fora do país e não sabe falar a língua. Aí tá lá no meio do povo, o povo falando e não entende nada, ele tá boiando. Ele tá excluído, né, daquele assunto. É a mesma coisa quando você não entende o funcionamento das coisas. Você simplesmente não consegue, vamos dizer, interagir. Porque você não sabe como é que funciona, você não entendeu, você não investiu o seu tempo tentando entender, né? Pois então, aí tá o crédito que aqueles que se dedicam em estudando vão ter, e os que não têm vão ter débito aí, né? Então vamos lá, glicose, a fórmula molecular é C6H12O6, tá? Professor, precisa decorar? Não precisa decorar, porque no vestibular vai colocar para você o caralho dessa fórmula lá, tá? Vai escrever glicose, vai colocar essa fórmula, ele vai contar a história que eu acabei de te contar, pode ser o caso, entende? Vai estar lá informando, você não tem que levar essa informação memorizada. Agora, eu memorizei, beleza, isso aconteceu, isso acontece. Às vezes a gente vê tanto, faz tanto exercício, vê aquele negócio e acaba memorizando. Tá? Mas não é uma obrigação. Agora, a fórmula molecular que é a verdadeira, a gente vai pegar ela e nós vamos transformar nas outras, tá? Então, olha só, para fazer a forma mínima, para fazer a mínima aqui, gente, tem esforço nenhum, o esforço é mínimo, tá? O que eu tenho que fazer? Namorar. Você tem que namorar a informação. Ó, 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. Você olha para os 3 números e fala assim, ó, eu vou diminuir vocês. Eu tô com raiva, eu vou pegar vocês 3 pelo pescoço e vou diminuir. Qual é o número que eu consigo dividir os 3 ao mesmo tempo? Eu quero dividir o máximo que eu consigo, o máximo, sem gerar números decimais. Pois é. Então, olha só, você bateu o olho aqui e verificou que o máximo é o 6. Precisou de fórmula? Precisou de método? O método foi namorar. Namorar é você ficar olhando, admirando, até cair a ficha, entende? Mas eu quero saber o método. O método é você fazer a fatoração do 6 e do 12, né, pelo
e determinar o máximo divisor comum, o MDC lá da matemática. Você vai fatorar, você vai pegar os fatores com os menores índices, e aí você vai ter, então, o número que é o máximo divisor comum a eles. E vocês chegaram e já me falaram, é 6. Então, se numa prova estiver pedindo isso aqui, eu só posso pôr assim, dividido por 6. Exatamente. Aí você vai dividir todos eles, obviamente. 6 dividido por 6 dá 1. Então, eu tenho agora um carbono, 12 dividido por 6, eu tenho 2 hidrogênios, e 6 dividido por 6, 1. Eu tenho um oxigênio. Então, a menor proporção de átomos na glicose é um carbono para 2 hidrogênios para um oxigênio. Ou seja, na hora que tiver um carbono, vai ter no mínimo 2 hidrogênios e no mínimo um oxigênio. Essa é a menor proporção entre os três. Aqui na real, que é a verdadeira, existe 6 carbonos a cada 12 hidrogênios a cada 6 oxigênios. Essa é a verdadeira e essa é a menor proporção. É uma fórmula que serve para pouca coisa, tá? Pouquíssima coisa. Mas eu tenho que te mostrar para que ela serve, porque se cair, a gente pelo menos sabe do que está se tratando, tá? Então deixa eu apagar aqui. Usar o pano é bem melhor, viu, que usar o apagador. Pronto. Vamos lá. Então, esse passo aí, beleza. Agora, vamos para o segundo. Eu quero pegar a fórmula mínima e fazer a centesimal. Não vou falar qual é, né? Quem não abriu os slides não vai saber qual é o valor. Quem abriu já sabe. Então, vamos lá. Qual é a fórmula centesimal? Aí, pessoal, você pode depois fazer a... Tem como explicar? Não? Depois você assiste a gravação. Eu vou disponibilizar lá. Nós vamos fazer agora a fórmula centesimal. É o seguinte... É que senão vai perder muito tempo. Se sobrar um tempinho, eu explico, tá? De novo. Na hora que eu fizer o resumão no final, pode ser? Beleza. Então, olha só. Você pode pegar a mínima para fazer a centesimal, você pode pegar lá a molecular para fazer ela. O resultado vai dar o mesmo. A diferença é que você vai estar aqui lidando com os números 6, 12, 6 e aqui com 1, 2, 1. Tá? Aqui você lida com números menores, aqui com números maiores. Mas eu vou lidar com os números maiores. Quem depois quiser tirar a prova, pode fazer com a fórmula mínima, para você ver se não vai achar as mesmas porcentagens. Então, vamos lá. Como é que eu faço para me calcular a porcentagem? Esse pincel aqui tá uma benção. Ele está pedindo para ir para o lixo. Como é que eu faço para calcular, então, a porcentagem da massa do carbono na molécula, do hidrogênio na molécula e do oxigênio? Como é que eu faço para chegar nesses valores? Beleza, primeiro passo, eu tenho que saber a massa da molécula, para mim saber quantos por cento o carbono é responsável, quantos por cento é o hidrogênio, quantos por cento é o oxigênio, tá? Então tem que calcular a massa dela. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui até maior. Carbono 6, hidrogênio 12 e oxigênio 6. Pronto, tá aparecendo lá. Vamos fazer aqui o cálculo. Primeiro, nós vamos pegar aqui, ó, os 6 carbonos. A massa dos 6 carbonos. Quanto é? Então, nós vamos fazer aqui, ó, vou colocar 6 carbonos. Qual é a massa de cada carbono? Tabela periódica me diz que cada letrinha C tem uma massa de 12 unidades de massa atômica. É a massa dele, tá? Ah, professor, tem que consultar a tabela periódica? Tem. Se você quiser fazer a questão, tem. Ou então, torcer para o professor que fez a questão ter colocado no enunciado. Tá? É uma das duas opções. Aliás, tem a terceira, você ter memorizado. Mas, com certeza, tem jeito de você pegar esse valor aqui sem memorizar. Porque o vestibular, ou ele dá a tabela periódica, ou ele coloca essa informação no enunciado da própria questão. E se ele não fizer nenhum dos dois? Aí você manda ele, né, para a casa do chapéu, né? Aí, geralmente, esse vestibular tá de sacanagem. Enem não vai fazer um trem desse, não, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 6 carbonos na molécula. A massa de cada carbono é 12. Então, 6 vezes 12. Eu vou botar a letrinha U, a unidade. 6 vezes 12. Quanto é 6 vezes 12? Vai dar 60, 12, 60 com 12, 72 unidades de massa atômica. Então, olha, os 6 carbonos têm 72 unidades de massa atômica. Beleza? Agora eu vou fazer, deixa eu passar para cá para não ficar desaparecido. Vamos fazer aqui, ó, o cálculo da massa dos 12 hidrogênios. São 12 hidrogênios, gente. Tem o dobro de hidrogênio.
Não é possível que o hidrogênio vai contribuir com pouco, vamos ver? Os 12 hidrogênios, vamos lá. Eu tenho 12. Qual é a massa de cada hidrogênio? Na tabela periódica diz que a massa dele é 1. 1U. Então, 12 vezes 1U, isso vai me dar 12U. Os 12 hidrogênios vão ter uma massa de 12, cara. Vão contribuir só com 12, beleza? Tá? A molécula é feita dos 6 carbonos, dos 12 hidrogênios, e agora nós vamos fazer o cálculo da massa dos 8 oxigênios. Mas qual a massa de um único oxigênio? 16. 16 unidades de massa atômica. Então, fazendo aqui a conta deles, nós vamos fazer o seguinte, são 6 oxigênios e a massa de cada um é 16. Então, 6 vezes 16, para mim saber a massa dos 6 oxigênios. Aqui é 6 vezes 10 e 6 vezes 60, vezes 6. Vai dar 60 mais 36, 96. Pronto, 96 unidades de massa atômica, a massa dos 6 oxigênios. Só que você está vendo que a molécula é formada por tudo isso aqui. Ela é formada pelos 6 carbonos, pelos 12 hidrogênios e pelos 6 oxigênios. Então, a massa da molécula é o somatório da massa dos 6 carbonos, dos 12 hidrogênios e dos 6 oxigênios. Então, se nós somarmos aqui, vai dar 6 com mais 4 dá 10, vai 1, 10, 17, 18. Então, vai dar 180 U. Então, a massa dessa molécula aqui é 180 unidades de massa atômica. A massa dela, tá? Acabamos de fazer o cálculo da massa de molécula, que eu tenho certeza que você aprendeu na atividade da semana passada. Até aí não é nenhuma novidade. Agora, nós vamos calcular quantos por cento da massa, ou seja, quantos por cento de 180, que é a massa da molécula, os carbonos são responsáveis. Depois a porcentagem que os hidrogênios e depois do oxigênio. É aquele negócio. É tipo assim, ó, nós conseguimos R$180 por dia. Eu e meus 2 irmãos. Então vamos assim, são 3 pessoas, os 3 foi trabalhar e conseguiu 180, voltaram com R$180. Mas cada um contribuiu com algum valor, ou seja, conseguiu um valor. Um conseguiu, às vezes, só R$2, outro, às vezes, conseguiu 80 e o outro conseguiu o restante. Então, nós vamos saber com quantos por cento cada um contribuiu para o valor total. O cara chega e fala assim, ó, eu contribuí com quase tudo. 90% fui eu que banquei. Os outros 2 aí conseguiu só 10% dessa grana toda. Porcentagem é isso. É que negócio. Eu tenho uma maçã e dividi ao meio. Eu fui dar a maçã para Felisbine e para Josefina. Ou seja, Felisbine recebeu 50% da maçã e Josefina 50%. Então, 50% é metade. 25% é um quarto. O que é um quarto? Você pega o objeto e divide em 4 partes. Um quarto é 25%. Então, ou seja, porcentagem é isso, tá? É o quanto do todo, tá bom? Isso aí é uma coisa que eu acredito que você já conhece, já sabe, a gente tá só aqui relembrando para que a gente fale, porcentagem é difícil, porcentagem eu não entendo, não entra na minha cabeça. Como que não entra na sua cabeça? Não tem tão besta, tá? Então é só dizer o quanto você tem do todo. É exatamente isso. Pronto. Então vamos lá. Então quantos por cento? Porque o carbono, ó, são 6 carbonos, eles contribuem com 72 unidades de massa atômica, né? Então só os 6 carbonos, 72. Só que a massa é 180, a massa da molécula. Os 72 representam quantos por cento de 180? Metade é 50%? De cabeça, em vestibular, você tem que acostumar a fazer sempre alguns cálculos de cabeça para você já eliminar as alternativas que não tem nada a ver. Olha só. Qual que é a metade de 180? De cabeça, todo mundo consegue fazer, porque é a metade de 18, que é 9. Só que com 0 é 90. Então, a metade é 90. Então, se isso daqui fosse 90, era 50%. Mas é menor do que 90. Então, a porcentagem da letrinha C do carbono tem que ser menos que 50. Qualquer alternativa que fala que o carbono tem 50% ou mais, está errado. Então, você já começa por aí. Vestibular, você tem que ser, vamos dizer assim, você tem que ser esperto. Você tem que estar, ó, antenado. Então você não vai ficar analisando todas as alternativas, porque tem alternativa que às vezes é suave, o cara mente por um detalhe, mas tem alternativa que é descarada, essas descaradas você não precisa ficar lendo elas, tá? Então vamos lá, quantos por cento é? Eu sei que 72 é menor do que a metade, né? Então isso aqui vai dar menos que 50%. Vai ter que dar 40 alguma coisa ou 30 alguma coisa, tá?
Porque até é menor que 90, né, que é a metade, mas não é tão menor, não. Tipo, igual aqui, ó, o hidrogênio é 12. 12 está muito longe da metade, que é 90, né? Então isso deve dar uma porcentagem baixa. Mas vamos fazer fazendo. Carbono primeiro, vou descobrir a porcentagem dele. Como é que você vai começar? Pronto. A massa da molécula é 180, ou seja, uma molécula, ela toda, 100%, né? Agora eu quero saber só a parte dos carbonos. Não quero saber do 100% da molécula, só a parte dos carbonos. Os carbonos, que são 6, têm uma massa de 72. Então eu venho cá e coloco, ó, 72 é quantos por cento? Né? X. E aí é só multiplicar cruzado. 72 vezes 100, 180 vezes X. Aí você pode fazer de cabeça, você que é fodão da matemática, não precisa, mas vamos colocar aqui, ó, vamos montar aqui. Depois você faz a conta. Corta o zero em cima, corta o zero embaixo, divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo, você vai fazendo bonitinho, você vai chegar no valor de 40%. Então, significa dizer, vou até escrever aqui na frente, que o 72 aqui, ó, equivale a 40% da massa da molécula, ou seja, de 180, o carbono contribuiu com 40% desse valor, tá? Agora eu quero saber, e a porcentagem do meu hidrogênio? Quanto é? Bom, eu tenho 12 hidrogênio, é muito, mas o que adianta ter muito algodão? Não contribui com nada em termos de massa, né? É muito pouco, é 12 só. Então aí eu faço a conta agora para o hidrogênio. E aí para o hidrogênio é o seguinte, fazendo aqui para o hidrogênio, a massa da molécula inteira é 180, 100%, e o hidrogênio, são os 12, hidrogênio contribui com 12U, X. Multiplica isso aqui cruzado, 12 vezes 100, 180 vezes X. E aí vai vir aqui, ó, 12 vezes 100, o 180 passa dividido, né? Ao fazer essa conta aqui, você vai chegar aqui no valor de 6,666%. A gente vai usar uma casa decimal, 6,7%, tá? Então pronto. Os 12 hidrogênios equivalem ou contribuem a 6,7% da massa da molécula toda, tá? Então, olha só, já descobrimos. 40% da massa está nos carbonos e 6,7% da massa está no hidrogênio. É igual quando você escuta por aí que às vezes seu corpo tem tantos por cento de água, né? Começa, se eu não me engano, com 72% de água e vai diminuindo ao longo da vida, né? Então, você vai ficando velho, você vai tendo na sua constituição menos água, né? A porcentagem vai caindo. Pois é. Então, ou seja, se você tem aí, vamos pôr esse valor aí, se eu não estiver viajando, não tiver esquecido aqui, 70%, né, do seu peso é composto de água. Então, quer dizer que a água, ou seja, você pesa 80 quilos, né? 80 quilos. 70% desse valor é só água. A gente escuta muito isso falando de alimento. A gente às vezes pega uma melancia e fala assim: ah, ouvi falar que 90 e tantos por cento aí é só água. Pois é. E é isso que quer dizer a porcentagem. Se a melancia tem lá, sei lá, 5 quilos, 9% vai dar uns 4 quilos alguma coisa, entende? Só de água, por exemplo. Se 90% for água, de 5 quilos, 4 quilos é só água. Mais ou menos por aí, tá? Então pronto. Agora só falta o último. Quantos por cento é os 8 oxigênios? Aí, como é o último, você não precisa fazer a regra de 3. Por que você não precisa? Porque o somatório das porcentagens tem que dar 100. Né? A porcentagem desse vai dar 100. Então, ó, 40% é carbono, 6,7% é hidrogênio. Vai dar 46,7%. Quanto que falta para completar 100%? O resto é só oxigênio. Então, é 100% menos 46,7%. E aqui nós vamos ter o valor de 53,3% da massa dessa molécula é constituída de átomos de carbono ou do elemento, do átomos de oxigênio, perdão, ou do elemento oxigênio. Perfeito? Ah, professor, mas eu gostaria de fazer a regra de 3. Acho que ali vai tampar. Pode, você montaria assim, ó, de novo, 180 U é 100%, deixa eu ver se está tampando, tá não? E você vem a massa dos 6 oxigênio 96, quantos por cento é? X. Você multiplica cruzado e vai descobrir que o X é 53,3%. Ah, professor, o senhor fez o resultado muito rápido, você já até memorizou. Realmente. Se eu tivesse que fazer, eu demoraria um pouco. Lógico que você vai demorar um pouco. Não é nem você tem 90 questões num dia. Você tem, em média,
3 minutos para fazer uma questão, então os 3 minutos você vai gastar fazendo essas continhas. Aí se eu gastar 4 minutos, beleza, na próxima questão você gasta 2, né? Porque você não pode gastar mais do que o tempo disponível para a prova. Então, às vezes, numa questão você gasta mais tempo, na outra você gasta menos, na outra você gasta mais, e assim vai, tá? Então, pronto, acabei de descobrir as porcentagens. 40% para o carbono, 6,7% para o hidrogênio e 53% para o oxigênio. Pronto, eu já consigo fornecer para vocês qual é a fórmula centesimal da glicose. Ela é de vermelhinho aqui, C, 40%, H, 6,7% e O, 53,3%. Prontinho. É difícil? Deixa eu sair aqui da frente. É difícil, professor? Me mostra qual é a operação, a cirurgia. A cirurgia foi tudo isso aqui, ó. Vou circular, ó. Nós fizemos tudo isso aqui, ó. Isso aqui tudo fez parte do processo, né, para a gente chegar nesse resultado aqui, ó. É esse o procedimento todinho que você tem que fazer, tá? Calcular a massa da molécula toda, depois você vai tirando as porcentagens de cada elemento, né, dos átomos primeiro de carbono, depois dos hidrogênio, depois dos oxigênio. Ah, e se tiver só 2 elementos? Aí você só faz para 2, né, óbvio, né? Aí é mais fácil, mais rápido ainda, tá? Pronto, esse tipo de habilidade, que é fazer aqui, ó, igual eu fiz aqui, isso daqui é mensurado no vestibular. Ele vai botar uma questão que a pessoa só sabe a alternativa se ele souber fazer isso daqui, tá? Ah, mas eu acertei sem saber fazer. Beleza, você é um puta de um chutador bom, isso acontece, tá? Mas o problema é que se você ficar sempre dependendo da sorte, uma hora ela te pega, né? Vem o revés. O que eu sempre digo, não tente não depender da sorte, né? Obviamente que ela sempre vai aparecer, mas quanto menos depender, melhor, tá? Pegou aí, pessoal? Cansou? Não entendeu bolhufas? O que vocês podem me falar? Perguntas? Análise elementar. Professor, o que é análise elementar? A análise é analisar, é estudar, é entender, é compreender, é investigar. Isso, então, analisar. Agora, por que elementar? Porque eu quero saber quantos elementos tem ali, ou quais elementos. Então, ou seja, investigar elemento. Análise elementar é o que faz um laboratório tentando investigar a amostra que chegou lá para ela. O que tem naquela amostra? Ele vai analisar. E se for uma análise elementar, ele vai falar assim, ó, tem o elemento ferro, tem o elemento esse, tem o elemento nitrogênio, tem o elemento enxofre, tá tudo aqui. E aí depois ele vai chegar à conclusão, nossa, tem esses elementos. E pela massa, pela quantidade de cada elemento que tem, nós temos a substância tal. Ele consegue te falar qual é a substância. Ah, você estava usando a cocaína. Nossa, você estava usando heroína. Entende? Então, esse tipo de procedimento, ele é feito em vários lugares. Por exemplo, dentro da Polícia Federal, tem lá os peritos da Polícia Federal, ou da Polícia Civil também, eles são os investigadores. Eles vão chegar, pegar, às vezes, a amostra. A amostra, o que é a amostra, professor? É quando você quer pegar alguma coisa para analisar, só que você não leva ela toda, leva só um pouquinho daquilo. A gente leva uma amostra de sangue, uma amostra de uma roupa, às vezes a pessoa usou, vai levar, uma amostra de uma substância que a pessoa estava cheirando para saber se era farinha, polvilho ou se de fato era heroína ou cocaína, enfim, né? Então, a gente leva para o laboratório para saber o que é aquilo, né? Porque imagina, você chega lá, tem um pó branco em cima da mesa, não tem rótulo, não tem informação falando, ó, isso é isso, não tem informação. Ah, e o que é isso? Ah, eu vou provar. Não prova, não pode fazer isso. Os químicos, né, quem trabalha em laboratório químico já é instruído. Porque e se for veneno? E se for algo que faz mal, se for um pó tóxico, e você vai lá, põe um pedacinho da língua, deixa eu ver se é azedo, se é salgado, e põe. E se isso te trazer graves consequências? Então, provar não é o método, o caminho adequado. Então, qual é o método adequado? Ir para um laboratório e usar os equipamentos à disposição para elucidar quem é que está ali, quais são os elementos, e você consegue saber os elementos, você consegue fazer a fórmula até chegar na verdadeira, beleza? Então, vamos fazer um exemplo bem simples, nem vou usar a glicose agora, por quê? Porque a glicose dá umas porcentagens um pouco meio chatinhas, né? 6,7, 53, né?
tem um caso que dá uma proporção muito boa. Vamos fazer assim, ó. Felisbino foi no laboratório e levou uma amostra de vamos chamar assim, de um objeto, né, que tinha 40 gramas, e ele queria saber de que era feito aquilo, tá? Então ele chegou e falou assim, ó, eu quero saber qual é a composição desse troço que está aqui na minha frente. Tamo aí, você analisa e me diz o que é. Então, para mim saber o que é, eu tenho que fazer uma análise elementar, e nessa análise ela sai os resultados, geralmente em porcentagem, porque o equipamento vai calcular. Então, vamos supor que nessa amostra chegou dentro do laboratório, o cara pegou ela, levou nos equipamentos, fez as análises, e ele foi lá e identificou que 28 gramas dessa amostra era de ferro, Fe, que é o símbolo do ferro na tabela periódica, e nós tivemos 12 gramas do elemento O. O elemento O é o oxigênio. Então, teve 22 não, né? 18, 28 e 12, né? 28 e 12. Aí eu te pergunto, das 40 gramas que foi levada, 28 é ferro e 12 é oxigênio. Quem faz isso é o equipamento. Óbvio que ele vai calcular, porque o equipamento geralmente é ligado a um computador, o computador tem um software, ele já faz a conta bonitinha. Então, na hora que ele vai fazer, quantos por cento é ferro e quantos por cento é oxigênio? Então, você vai e fala assim, ó, poxa, a amostra analisada é 40 gramas, então 40 gramas foi a amostra inteira. Dos 40 gramas, 28 é ferro, 28 gramas é ferro. Quantos por cento os 28 gramas é dos 40? Então, aqui, eu tenho que dizer qual é a porcentagem do ferro numa análise elementar. Repara, eu não estou pegando uma fórmula e transformando em outra. Eu estou pegando um problema. A pessoa estava curiosa, querendo saber o que tinha dentro dessa substância, levou no laboratório, o laboratório está dizendo para ela o que tem. Ó, tem essas quantidades de grama de um e de outro, que representa quantos por cento? Fazendo a continha aqui, ó, vai ficar 28 vezes 100 dividido por 40. Corta 0 com 0, corta aqui, ó, divide por 2, dá para dividir por 2 aqui, vai dar 14, depois dá 7, isso. Se eu dividir por 4 aqui dá 1, se eu dividir por 4 aqui dá 7, isso, dá 7. Porque eu dividi por 2 dá 14, por 2 de novo dá 7. Então fica 7 vezes 10, isso aqui é 70%. Pronto, acabei de descobrir. Os 28 gramas de ferro representam 78% e os 12 gramas de oxigênio representam o quanto falta para 100, que seria 78, não, né, Ismael? Pelo amor de Deus, 70. Acabou de fazer a conta aqui, ó, 70. Então, aqui representa 30%. Pronto. Então, quer dizer que a substância que está lá dentro é o Fe, 70% em massa, oxigênio, 30%. E aí, depois, é possível pegar essa fórmula aqui e descobrir a mínima e, posteriormente, descobrir a fórmula verdadeira. Tá? Mas aqui, a gente já consegue saber qual é a fórmula centesimal. Ou seja, essa habilidade aqui é a que mais cai em vestibular. Desse assunto que está aqui, óbvio que eu estou dizendo assim, ó, esse é o assunto que mais cai no vestibular. Eu estou falando do que está na semana, do que está no quadro. Para essa semana, o que mais pode cair, mais tem chance de cair, é esse tipo de habilidade aqui. O cara chegar com a amostra e dizer que, ó, essas gramas é de ferro, essas gramas de oxigênio. Qual é a composição centesimal? Qual é a fórmula centesimal? Porque o interessante, ou melhor, o peculiar da fórmula centesimal é que ela pode aparecer assim, ó. Ela não precisa estar colocada igual está aqui, ó, por exemplo, ó, escrito bonitinho como índice, assim. Ele pode aparecer assim, ó, por exemplo, o cara chegar e falar para você assim, ó, uma substância que tem 70% de ferro, na forma textual mesmo, e ela tem 30% de oxigênio, tá? Essa fórmula centesimal, ela pode ser transmitida sem estar na forma de fórmula. Ela pode estar na forma textual, tá? Então, fiquem atentos. Nada mais é, quando aparecer esses textos para você, dizendo que é feito disso, porcentagem daquilo, nada mais é que uma fórmula centesimal, tá?
ele está dizendo a porcentagem dos elementos. Só que aí ele escreveu, em vez de escrever, ele pode até escrever, né, o símbolo Fe e o símbolo O para o oxigênio aqui, tá? Mas ele apresenta assim. Por exemplo, a forma centesimal ela vai te ajudar a ler composição do vinagre, composição da água sanitária, composição da água oxigenada, do vinho, da cerveja, do uísque, da tequila. Por quê, professor? Porque são substâncias, estão assim, né, no supermercado, vamos chamar assim, e que lá no rótulo me fala a quantidade em porcentagem. Óbvio que eles não vão falar, porque não tem esse objetivo de falar assim, ó, o vinho tem tantos por cento desse elemento, tantos daquele, tanto do outro. Óbvio que eles não vão ficar, mas a ideia de expressar a quantidade em porcentagem vai estar lá. No vinho, vai ser a porcentagem do álcool, né? No caso do vinagre, a porcentagem vai ser a porcentagem de ácido acético ali dentro, né? Que dá esse gosto bem azedo do vinagre. Da água sanitária vai ser a porcentagem de hipoclorito de sódio. Da água oxigenada, porque a água oxigenada, naquele frasco que a gente compra, ele é uma mistura de água e água oxigenada, tá? Não é água oxigenada pura, porque a água oxigenada pura é perigosa, tá? Eu já mexi com ela em laboratório, né? A água oxigenada pura, ela tem um risco de explosão. Então, assim, existe um perigo, né? Quando se trabalha com a água oxigenada pura, que a gente nem chama água oxigenada, tá? O nome certo é peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio que a gente trabalha em laboratório, ele é puro. Então, ele não tem água misturada ali. Então, ele tem uma altíssima concentração e tem vamos dizer assim, uma periculosidade, né? Perigo, né, para quem manuseia. Então, assim, tem muitas situações que a porcentagem vai aparecer para vocês, tá? Então, eu estou só pegando aqui um gancho e te mostrando a importância de se entender essa linguagem em porcentagem, tá? Nós utilizamos tanto para pegar a fórmula molecular para fazer ela, quanto fazer uma análise, né, de uma amostra, só que eu quero expressar a sua constituição em porcentagem. Em vez de falar quantas gramas de cada elemento, eu falo a porcentagem, tá? Esse tipo de cálculo é bobo, B-O-B-O, bobo, simples, besta, mas tem muita gente que não sabe nem começar. Não é o caso dos alunos do IFTM, tá? Porque até nós terminarmos a atividade de aprendizagem, esse cálculo bobo vai ser aprendido por quase todo mundo. Não vou falar todo mundo, porque tem gente que às vezes não quer aprender. Se ele não quer, não é porque ele não dá conta, é porque ele não quer, tá? Todo mundo tem capacidade. Quem não aprende, geralmente é porque não quer ou não pôde, né? Alguma coisa impediu, mas não foi a sua capacidade, porque em termos de capacidade, todos nós temos para poder aprender. Beleza, pessoal?